Você sabia que no momento da fecundação acontece uma mistura genética que pode definir como seu filho vai ser para sempre? Olha, esse assunto tem muita curiosidade, então fica aqui que hoje o nosso papo vai ser todo medicina. Bora? Oi, queridos! Eu sou Elaine Piovesan e esse é o canal Mães S.A. O assunto de hoje é tudo culpa da genética. O que a genética pode explicar sobre como seu filho é? O porquê do seu filho ser assim, da sua filha ser assim? Como eu falei, acontece uma misturinha básica no momento da fecundação, em que o genes masculino, que é o Y, se mistura com o gene feminino, que é o X. E aí se definem muitas outras coisas. Porém, contudo, todavia, dentro dessa mistura aí, que não tem como a gente interferir, vai ser uma mistura única, por isso que nós somos únicos, a gente pode dar uma mãozinha para algumas transformações na vida. Por quê? Tem estudos que mostram que o meio ambiente também transforma a vida do indivíduo. Então, nós temos a responsabilidade de transformar a vida dos nossos filhos e oferecer um lar com muito amor, com muito carinho, com muita presença, para que eles não sejam adultos doentes, adultos ansiosos, adultos impacientes, agressivos e tudo mais. A gente pode proporcionar um ambiente bem saudável para que eles cresçam e sejam adultos saudáveis. Na verdade, o nome desse estudo é epigenética. É ela que estuda o quanto o ambiente pode interferir na criação, né, no desenvolvimento cognitivo e emocional de uma pessoa. E aí, gente, olha que interessante. Tipo assim, se os pais dessa pessoa têm problema cardíaco, tem colesterol alto, tananã. Mas se essa pessoa se cuidar, tiver uma alimentação saudável, se praticar atividade física, fazer check-up constante e tudo mais, ter uma vida saudável, pode ser que essa pessoa nunca apresente os problemas cardíacos que os pais tiveram. Então, o ambiente, claro que interfere. E esse ambiente interfere desde a gravidez. Tem uma médica homeopata aqui de Curitiba, do Hospital Pequeno Príncipe, que é a doutora Neuma Coleman. Ela diz que a fase dos 1000 dias é a fase mais importante do indivíduo, que eu sempre falo aqui. Fase dos 1000 dias, que vai desde a gestação até o pós-gestação. Por isso que é muito importante que a grávida se alimente bem. Então, 2 cuidados básicos que a grávida tem que ter: a alimentação e o estado emocional. Que são, assim, os 2 pilares para que esse indivíduo já comece a se formar num ambiente saudável. E aí tem um outro estudo que fala que, por exemplo, grávidas que fizeram dieta na gestação, porque parece que é a moda, né? Tem muitas grávidas, não vou engordar muito, vou fazer uma dieta, porque não precisa comer de tudo quando está grávida. Gente, eu quando estava grávida, meio que larguei, entendeu? Eu engordei 15 quilos, minha médica ficou me enchendo o saco, mas eu pensei, eu quero dar nutriente para minha filha. Então eu tinha vontade de comer coisa, eu comia. Claro que não exageradamente, né? Mas eu engordei 15 quilos. Pronto! Entendeu? Agora, ficar sem comer, já tem estudos que mostram, já vi aqui, ó, estudos da Universidade do Reino Unido, que mostram que bebês de mulheres que consumiram muito pouco açúcar durante a gestação tinham uma tendência aumentada para serem obesos. Por quê? Porque quando o corpo percebe a falta de algum nutriente, ele começa a armazenar, guardar esse nutriente, porque ele sabe que vai demorar para vir. Então ele vai guardando os pouquinhos. E aí acontece para fazer reserva de energia. E aí, quando o corpo está em formação, o corpo do bebê, isso vira um hábito das células e esse bebê vai carregar isso para sempre. Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade enquanto mães. Tá vendo como genética explica muita coisa? E assim, esse é um estudo do ambiente, que é a ciência que estuda o ambiente do indivíduo e a sua formação fisiológica e psíquica, né? Então, é a epigenética. Outros fatores importantes para criarmos adultos saudáveis é o quê? E bem resolvidos é o carinho e a presença. Isso é imprescindível. Gente, olha a responsabilidade que é ter um filho. Não é só aquela misturinha genética, não. Bom, agora tem alguns detalhes, assim, interessantes que podem explicar muito como os nossos filhos são. Claro que assim, tipo, quando eles saem a cara do pai e nada da mãe, como é o meu caso, por exemplo. Quando a criança tem características físicas idênticas, por exemplo. Bom, já se sabe que o genes masculino é mais forte que o feminino. Digamos que ele seja mais agressivo, porque sabe o que acontece? Quando a gente tá grávida, o nosso corpo reage
como se o feto fosse um invasor, um corpo estranho. Então ele fica o tempo todo tentando se livrar desse corpo estranho. Aí é que entra o gene masculino que segura as pontas ali até o bebê se formar e o corpo aceitar a gravidez. Olha que incrível. É por isso que aquela misturinha que eu falei lá no começo não vai dar nunca meio a meio. Sempre vai dar 60-40. Aí eu descobri mais coisas, que a altura e os dentes também são definidos pelo pai, o que leva a crer o quê? Em off, querido, dá uma olhadinha nos dentes do boy, na altura do boy, que mais ou menos você vai saber a altura do seu filho e como será o sorriso do seu filho. Bom, uma outra coisa que também se descobriu é que a inteligência as crianças puxam da mãe, como se a gente não soubesse, né? Nada de novidade aí, né? Os meninos, eles puxam mais características físicas da mãe. As meninas, meio a meio. E aí é sempre uma incógnita, a gente não sabe com quem que a menina vai parecer, é sempre uma misturinha mesmo, bem misturadinha. No meu caso não teve essa misturadinha não. Se pegar a foto do Alvinho bebê, da Helena bebê, gente, vocês vão ver que eles são muito parecidos. Agora, se pegar uma foto do Elaine bebê, Helena bebê, nada a ver, não dá nem pra dizer que a Helena é minha filha. Tão diferente que é. E é bem engraçado isso, porque às vezes eu vejo as minhas amigas e eu vejo as meninas tão parecidas com elas, assim, e eu, tipo, nada parecida. Claro que personalidade e tudo mais, depois a gente já vai identificando umas coisas parecidas com a gente. Mas não é tudo não, né? E eu tinha uma coisa com a Helena que era assim, desde quando ela era bebê. Como ela não era nada minha cara, nunca foi minha cara, eu sempre vestia gente igual, assim, nos vestia parecidas, ou com estampa, ou uma peça, uma cor, pra gente ficar parecida, assim, forçadamente. Pra dar uma camuflada, assim, nessa falta de, sei lá, a gente não parecia nada. Até hoje eu uso esse truque, às vezes ela curte ainda, assim, sabe? A gente faz, às vezes, com uma estampa igual, assim, ela gosta. Mas ela não gosta que falem que ela é só filha do pai, assim, tipo, igual chamam ela de Alvinha. Ela diz que não gosta, porque ela acha que ela é parecida com os dois, que ela é misturada. Mas na verdade, né, gente, usando esses truques ou não, o que importa é que a criança tenha saúde. Já dizia minha avó, o que importa é a saúde, tá? Então, quando estiver no meio de um problema, pode saber que o que importa é a saúde. Não importa se vem cabelo longo, cabelo curto, cabelo cacheado, cabelo liso, olho verde, olho preto, importante é que venha com saúde. E aí, né, o que interessa de verdade também é que o pai e a mãe têm que estar plenos da noção que é ter um filho, da responsabilidade. E não tô falando só da trabalheira que dá, não, né? Tô falando, além da responsabilidade, desse não planejamento, do abandono, do descuido na gravidez. Precisa ter um planejamento, gente, para ter um filho, porque veja, a médica já falou que é lá da gestação, dos 1000 dias. Quando você sabe que tá grávida, você fez o teste, pronto, já tem que super se cuidar, porque a genética manda, gente. A genética manda, infelizmente. É assim, ou felizmente, né? Porque quem tem consciência e se cuida pode ficar tranquilo que vai ter um adulto saudável vindo por aí, né? Uma criança saudável e um adulto saudável. Ah, e tem aquele outro problema, né? Filhos de mães e pais que deixam para engravidar muito tarde também tem propensões a problemas mentais, assim. Então tem que tomar um super cuidado. Mas enfim, né, que ele hoje eu tava meio medicina, total medicina. Acho que a influência do coronavírus, a gente fala mais de genética, de propensão, puxou, não puxou. Enfim, esses são os assuntos que eu quero trazer aqui para o Mães S.A., porque o Mães S.A. é a nossa rede, então eu quero pedir sim o teu apoio para você curtir, comentar, compartilhar, trazer mais gente para nossa roda, porque o Mães S.A. tá aqui para a gente se ajudar, para a gente trocar figurinhas, trocar experiências e, claro, ter informação, que é o meu dever aqui, é o meu propósito. Somos todas Mães S.A.